Bem-vindos, bem-vindas. Damos o pontapé inicial com o Slowbras Talk hoje, com a experiência nas áreas de mindfulness das instrutoras convidadas, a Slowbras associada Simone Klebania, e a sua parceira co-criadora do programa Kids and Teen do Centro de Promoção de Mindfulness, Elizabeth Ribeiro. As especialistas sobre o tema de como melhorar nossa qualidade de vida através dos exercícios de mindfulness, abordando a situação atual da saúde mental no Brasil, falando um pouco sobre como a nossa mente funciona e como o mindfulness pode nos ajudar. E também, se a gente vai fazer uma breve prática. Meu nome é Matea Peroshek-Chupini, sou consultora da Slowbras, responsável pela organização de eventos e atendimento aos associados. A Câmara de Comércio Eslovênia-Brasil Slowbras, fundada em 2015, é uma sociedade civil independente, sem fins lucrativos, que promove cooperação entre empresas eslovênias e brasileiras. A finalidade é de integrar os interesses econômicos, sociais e políticos, tendo como filosofia buscar resultados positivos, enquanto o objetivo principal é facilitar as trocas de informações entre as redes de negócios da Eslovênia e Brasil e, assim, facilitar as atividades tanto para as empresas eslovenas que têm interesse no mercado brasileiro e vice-versa, para as empresas brasileiras que têm interesse no mercado esloveno, incluindo também a participação na organização de eventos comerciais, entre eles Slowbras Talk, feiras, conferências de negócios financiados pelo Spirit Slovenia e eventos culturais da comunidade eslovena no Brasil. Passo agora a minha palavra à convidada e associada da Slowbras, Simone Klebania. E, por favor, Simone, conte-nos um pouco sobre sua história e como você chegou a mindfulness. Por favor. Obrigada, Matéia. Bom, queria primeiro já começar agradecendo, né, o seu trabalho, o trabalho da Patrícia, que foi tão, assim, cuidadoso, né, tão caprichado aí em toda essa organização para trazer a gente, trazer essa oportunidade para a gente estar aqui hoje, né, falando de um assunto que é muito importante para mim e para a Beth, mas não só porque é o nosso trabalho, mas porque a gente realmente acredita que desenvolver essa habilidade pode transformar a nossa vida e também transformar o nosso ambiente, né? Transformar o ambiente ao nosso redor. E eu não podia estar aqui hoje se eu não tivesse, né, há muito tempo atrás, conhecido o Mirko, né? Que não é só meu marido, não é só o pai dos meus filhos, mas também é um parceiro de vida, né? Tenho mais tempo de vida com ele do que sem ele. E quem fez essa junção, né? Quem realmente fez essa junção de Brasil e Eslovênia foi o Frederico, né? Lebanja, meu sogro, que, que sempre fez questão de passar para a gente, para os netos, para mim e para os filhos, claro, a cultura eslovena. E quando surgiu a oportunidade da gente conversar aqui com vocês, eu fiquei pensando o quanto a forma como o Frederico vivia tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Ele foi uma pessoa que passou por guerra, né? Ele passou pelo campo de concentração, ele teve uma vida muito difícil, né? Assim, na infância, mas para ele, o passado era uma história, era história, né? O futuro para ele, ele construía assim com muita dedicação, com muita sabedoria. E o presente, ele vivia da melhor forma possível, né? Então, o Frederico, ele era uma pessoa que realmente sabia viver o momento presente. E, e ele era, assim, a pessoa mais animada. Quem conheceu e quem conviveu com ele, né, sabe que ele era uma pessoa super animada. Ele era uma pessoa resiliente, ele conseguiu passar por vários momentos na vida dele
de desafios de uma forma muito rápida, né? Ele se recompunha de uma forma muito rápida. Ele falava pouco, mas ele estava sempre com os ouvidos atentos para ouvir a gente. Então, ela era aquela pessoa que te olhava no olho, que falava com, né, que te dava realmente a atenção. Ele não guardava rancor, era doce, né, contemplava a natureza. Não sei se minha sogra está aqui me ouvindo, mas ele era uma pessoa que ele tomava a sopa de todo dia, a sopinha eslovena, como se fosse a primeira da vida. Então, acho que isso resumia muito ele. Ele era a pessoa mais agradecida, mais grata que eu conheci. Então, ele era grato por tudo que ele tinha, né? Então, resumindo, ele era uma pessoa que vivia plenamente. E isso é o que a gente vai falar hoje, né? Mindfulness é o encontro de todas essas habilidades que ele tinha. Então, mas antes da gente entrar nesse assunto, exatamente, eu queria passar um pouco para a Beth, para ela contar um pouquinho para a gente como que a gente está vivendo agora, né, como sociedade, falar um pouquinho do panorama da saúde mental aqui do Brasil e um pouquinho do mundo. Obrigada, Simone. Beth, antes de entrar, queria eu saber, conte-nos um pouquinho sobre como que essa transição, né, de carreira de um mercado publicitário até a instrutora de mindfulness. Por favor. Olá, pessoal. Gratidão. Oi, Cid, desculpa, pode falar. Não, eu fiquei só na dúvida de quem era a pergunta, mas é para você mesma. Não, já passou para a palavra para a Beth, ou no caso, para mim é uma honra esse convite de estar aqui com vocês, falando sobre saúde mental, sobre mindfulness, e eu vou explicar um pouquinho, né, como é que eu vim parar nesse mundo. Eu sou formada em publicidade, atuei no mercado publicitário brasileiro por 25 anos, atuando em grandes veículos, né, com atendimento a agências de publicidade. E em 2016, eu tive burnout, a famosa síndrome de burnout. Né? A gente fala que o burnout, o esgotamento emocional, né, o cansaço, ele nunca vem sozinho, ele vem acompanhado de muitas coisas, né? Então, chegou um momento em que eu parecia que eu ia apagar a qualquer momento, né? Era um nível de irritabilidade muito grande, falta de concentração, falta de memória, foco, desânimo, né? Vontade de chorar sem motivo aparente. E a gente fala que enquanto está na saúde mental, a gente tenta esconder, né? Mas o problema é que a hora que chega no corpo, não tem como. E eu sentia tonturas e parecia que eu ia apagar a qualquer momento. Então eu fui ao médico e descobri que eu estava com síndrome de burnout. O médico me receitou, obviamente, né, medicação, sugeriu que eu fizesse terapia comportamental, né, terapia cognitivo-comportamental, e me pediu para sugeriu que eu fizesse um curso de mindfulness. Eu falei assim, mind o quê? Né? Tipo, nunca tinha ouvido falar em mindfulness. Então, eu fiz o programa de 8 semanas de mindfulness e foi o melhor ano da minha vida. Assim, foi uma transformação absurda do quanto eu melhorei após ter feito o programa. E passei um tempo ainda trabalhando com publicidade, praticando, conhecendo, até que eu resolvi entrar de cabeça e fazer a formação profissional, porque vinha com o meu propósito, né? Sempre me perguntavam, o que te faz feliz? O que me fazia feliz era ajudar os outros. E aí eu encontrei no Mindfulness uma forma de realmente me dedicar a isso. Fiz a formação, onde eu conheci a Simone, né? Tive a honra, o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa. E a gente, então, iniciou uma parceria e a gente tem trabalhado aí com adultos e também começamos agora com crianças e jovens. Mas agora que eu já falei um pouquinho, né, de onde veio a minha mudança de carreira, eu acho que vale um pouco a gente falar do panorama, né, de como anda a situação no Brasil e do mundo.
A pandemia, ela foi algo que intensificou demais tudo, né? As empresas tiveram que se preparar tecnologicamente, se adaptar, né, a um novo normal. E as pessoas entraram e saíram da pandemia muito machucadas emocionalmente falando, né? A saúde mental realmente foi muito abalada. Dizem que a gente está vivendo o século da ansiedade, da depressão e do cansaço excessivo. E aí a gente olha para a sociedade como um todo, né? Muitas pessoas sofrendo por questões de saúde mental. A questão da hiperconectividade, de achar que a gente tem que dar conta de tudo e tem que estar, né, ligado em todas as informações, atualizado sobre tudo. São notificações, redes sociais, trabalhos, e-mails, telefonemas, é um monte de estímulo, tudo tentando chamar a nossa atenção. A OMS publicou agora em 2020 um ranking que fala que o Brasil é o primeiro país no mundo mais ansioso. No Brasil, a gente tem cerca de 18 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. O Brasil é o quinto maior depressivo do mundo, com 16 milhões de brasileiros sofrendo de depressão. Quando a gente olha esse número no mundo, são 12 bilhões de ansiosos, 300 milhões de pessoas depressivas, né? A pandemia aumentou em 25% o número de problemas com a saúde mental. E aí, quando a gente olha nesse panorama geral, as empresas, elas vêm sofrendo com isso também, né? Porque se a gente olhar para o mercado profissional, as empresas no mundo estão acumulando cerca de $1 trilhão em perda de produtividade por questões de saúde mental. Teve um estudo do IBGE que diz que 72% dos brasileiros, eles estão sofrendo de estresse, 32% estão sofrendo com burnout, 49% da população brasileira de profissionais estão tendo depressões, crises de depressão, já passando por um estágio crônico. E o que mais chama a atenção no âmbito de mindfulness é que 90% dos profissionais estão praticando o presenteísmo. O que é o presenteísmo? Eles estão presentes fisicamente, mas com a cabeça e os pensamentos em outros lugares. E aí, quando a gente olha para esse número, né, os pensamentos distantes, foi feito um estudo em 2010 que fala que foi um estudo feito em Harvard, que 47% do nosso tempo a nossa mente está distraída. Ou seja, nós não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo no momento. Ou a gente está pensando em algo do passado, alguma memória, lembrança, ou a gente está planejando, né, pensando em algo que a gente tem para fazer, mas nós não estamos prestando atenção naquilo que estamos fazendo no momento. Essa é uma dos grandes problemas como um todo. E aí, daqueles números que eu falei do ranking, a gente olha, primeiro no ranking em ansiedade, quinto no ranking mundial em depressão, e o terceiro que mais consome redes sociais. Aí a gente para e pensa assim, existe alguma relação para essa ansiedade tão grande, para essa depressão tão grande? E isso vem impactando, infelizmente, não só nós, adultos, profissionais, como as nossas crianças e adolescentes também. Então, esse é um panorama geral do que a gente vem vivendo hoje no mundo e o Brasil em todas as faixas etárias, né? E Isso aí, Beth.
dos fatores importantes, né, assim, é aquela coisa de quando a gente pensa, o nosso corpo acredita que isso é verdade. E é isso que todos nós estamos vivendo, né? Com certeza, Beth. Simone, o que é mindfulness e os benefícios, assim, como a gente É, pode melhorar nossa qualidade de vida através desses exercícios? boa, Matéia. Tendo esse pano de fundo, né, tendo como base tudo isso que a Beth falou, eu acho que a gente pode trazer mindfulness com uma certa esperança, né? A gente pode, a ciência trouxe muitos estudos agora dizendo que mindfulness pode ajudar a gente a reverter um pouquinho esse quadro de ansiedade, né? Então, o que se sabe da neurociência hoje é que a gente consegue, né, que o nosso cérebro ele é plástico, ele é moldável. Então, a minha mente, ela é capaz de transformar o meu cérebro e transformar através desses exercícios de mindfulness, né? Então, transformar uma região específica que é aqui o nosso córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas nossas ações executivas, né? Então, tomada de decisão, foco, estudo, regulação emocional, né? Tudo isso, todas essas habilidades são fundamentais para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida, né? E que talvez esteja faltando um pouco, né, nesse momento que a gente está hiperconectado e bombardeado de informações, né? Então, para a gente entrar um pouquinho assim mais no tema, mindfulness é uma expressão que em português se traduziu para atenção plena. Matéia, sabe o que eu ia te perguntar? Fala para mim em esloveno, eu procurei, mas eu não tenho coragem de falar, porque eu acho que não ia conseguir. Você sabe como que fala em atenção plena, o mindfulness em esloveno? Te peguei de e alguma coisa. Mindfulness em esloveno, ai meu Deus, čuječno, Isso, isso. Eu čuječno, pesquisei, mas eu não sei falar. čuječno. Pronto. Então, em português ficou como atenção plena, consciência plena, mente plena, né? E foi difundido nos anos 70, 80, mais ou menos, por um médico americano chamado John Kabat-Zinn. E ele era professor da Faculdade de Medicina, né, de Massachusetts. E o que que ele fez? Ele primeiro trouxe algumas coisas que ele tinha sobre meditação e experiências dele da yoga, e ele juntou tudo num programa de 8 semanas, que é mais ou menos como o que a gente vai apresentar, que a gente vai, né, falar hoje também um pouquinho. O que ele fez? Ele pegou uma parte dos pacientes dele que sofriam muito, que já estavam na fase terminal, que a medicina já não podia fazer mais nada. Então, ele resolveu trazer um pouco mais de conforto através desse programa de 8 semanas. Então, eles fizeram já lá um estudo, então separaram os pacientes em duas turmas, né, em dois grupos. E logo nesse primeiro estudo, o que eles perceberam é que as pessoas que participaram do programa, eles se tornaram mais resilientes perante o tratamento. Eles tiveram uma diminuição significativa no estresse. Eles conseguiram lidar melhor com as dores crônicas. Então, tudo isso foi muito importante na época para que a gente pudesse entender os efeitos, né? Então, o fato dele ter colocado isso sistematizado num programa possibilitou que a ciência validasse os efeitos dos exercícios, né, na nossa mente. Então, o John Kabat-Zinn, ele define, né, mindfulness como sendo a consciência que surge quando, quando a gente direciona a nossa atenção de forma intencional ao momento presente, sem julgamentos e com amorosidade. E para a gente separar um pouquinho essa frase, falar ela assim, né, por partes, resumindo, né? Então, o exercício de mindfulness é eu trazer a minha atenção de forma intencional
a algo que acontece no momento presente. A gente chama isso de âncoras, então pode ser a respiração, que ela acontece no momento presente, pode ser as sensações do corpo que acontecem no momento presente, os sons que chegam, né? E até os nossos pensamentos. Para essa parte precisa de um pouco mais de prática para a gente conseguir diferenciar o que é um pensamento que me leva embora e ou ser só, né, um observador. E ele fala, então, dessa atenção, desse foco que eu direciono, e fala que é sem julgamentos. E o que significa isso? E é muito importante para a prática. Sem julgamento, se a gente for parar para pensar, a gente acorda e dorme, emitindo juízo de valor a tudo que a gente vê o tempo todo. As pessoas, as coisas, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Então, o nosso cérebro foi feito para isso, né? A gente está o tempo todo julgando e trazendo os nossos pré-conceitos a tudo, né? E quando a gente faz uma técnica meditativa, o convite é para que a gente consiga, de alguma forma, se deslocar disso. Então, se colocar como um observador externo, né? Conseguindo abrir um espaço importante para que você consiga compreender melhor a situação que você vive ou o que você vê na sua frente, né? Então é como se a gente tirasse um véu, né, que camufla muitas vezes a realidade. Então isso é um dos pontos muito importantes, um ponto muito importante da prática. O outro que ele fala é a amorosidade. O John Kabat-Zinn, ele fala que a gente sempre tem que olhar mindfulness e lembrar das qualidades do coração. Então, eu só consigo estar realmente na prática se eu trouxer comigo as qualidades do coração, que são empatia, compaixão, autocompaixão, gratidão, né, que eu tinha já falado no começo. Então, tudo isso forma, né, algumas formam as habilidades. O fato da gente não julgar pode ser até um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente vive fazendo isso. Então, talvez aí seja um grande desafio da gente pensar, nossa, como que eu vou conseguir parar de julgar? E tudo é treino, né? Tudo é treino e isso vai trazendo mais clareza para a nossa vida. Então, só para fechar e amarrar todas as pontas, como que mindfulness pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, né? Ao exercitar o viver o momento, exercitar viver o momento presente, eu me conecto comigo mesma, né? Então eu desenvolvo um autoconhecimento, eu desenvolvo, também eu crio, né? Condições de entender melhor os meus pensamentos, o que eu estou passando, saber que pensamento é o pensamento que não vai me fazer bem, que não está me trazendo nenhum benefício. Conseguir trazer um espaço entre a situação que acontece, né, o estímulo e a minha reação. Então a gente deixa de ser uma pessoa reativa, né? A gente fala assim que quando no Brasil, eu não sei, a gente fala assim, nossa, eu fui tomado pela raiva. Nossa, eu fui lá e, nossa, eu fui tomado. Quando a gente é tomado pela raiva, significa que o nosso córtex pré-frontal não foi forte o suficiente para impedir o nosso impulso, né? Então, quando a gente exercita essa área, a gente se torna mais forte para lidar com desafios, para lidar com coisas que acontecem no nosso dia a dia. E tudo isso resulta numa vida mais plena, né, numa vida mais feliz. Eu gosto de usar a palavra que é uma vida mais contente, né, porque é o estado de espírito de estar feito, nem muito, nem pouco, o suficiente ali, né, para eu estar de bem com a vida. E durante o curso a gente fala também que a paz, ela tem que estar dentro da gente. A gente não tem controle de nada que acontece ao nosso redor. Então a gente exercita estar em paz para que a paz caminhe comigo onde eu estiver. Então, se eu estiver num lugar muito ruim, eu vou estar num lugar muito ruim com a minha paz, né? Se eu estiver num lugar muito bom, ela vai me acompanhar também. Então, funciona como a musculação para o nosso corpo, né? Quanto mais eu exercitar,
melhor eu vou ficar. Eu vou deixar disponível essa habilidade para quando eu realmente precisar. Acho que é isso, Matéia. Muito bom. Depois a gente faz uma breve prática para exercitar. Beth, pode falar um pouquinho do programa de 8 semanas que vocês estão oferecendo? Claro, posso sim. É, quando a gente fala, né, sobre meditação, sobre como lidar com a mente, né, como lidar com todos os problemas que a gente cria, né, porque muitas vezes o maior vilão da história não é o problema em si, mas é a forma aversiva como a gente reage a eles, né, então o grande problema está sempre nos nossos pensamentos, nas nossas reações, nos nossos impulsos. E o programa de 8 semanas de Mindfulness, ele foi criado pelo John Kabat-Zinn e ele é um aprendizado escalonado, né? A gente tem 8 semanas e a gente começa com um tema de uma sessão que chama Saborear a Vida. Por quê? Essa coisa da gente não viver o momento presente, a gente deixa passar muita coisa desapercebida no nosso caminho. Quem nunca chegou no trabalho e falou assim, nossa, como é que eu vim parar aqui? Eu nem vi. Ah, a pessoa não estava atenta, assim, não sabe nem que caminho que fez, foi no automático. Ou está tomando banho e fala, nossa, mas será que eu já passei shampoo? Será que eu já lavei o pé? Né? Então, são todos os momentos em que a gente vai trabalhando etapa a etapa, para ter esse aprendizado, né, de como que a nossa mente funciona, como são os nossos pensamentos, como é que a gente reage a eles, como é que a gente trabalha a aceitação. Esse fator que a Simone falou, né, a gente vive querendo controlar tudo ao nosso redor, né, queremos ter as rédeas na mão e controlar tudo, mas a gente não tem controle nenhum sobre nenhum fator externo. A única coisa que a gente tem controle é das nossas emoções, a forma como a gente vai reagir à situação da vida. E tá aí uma questão que a gente não consegue controlar. Quando acontece alguma coisa, a gente pá, tem uma reação e fala, nossa, para que eu reagi daquela forma? Não tinha essa necessidade. Mas a gente não tem controle das nossas emoções e reações. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a trabalhar ao longo de 8 semanas, até a forma de meditação, né, que falam como é que a gente melhora a qualidade de vida. A gente tem todas as respostas, né? A praticar atividade física, ter boas horas de sono, boa alimentação, conseguir praticar, de repente, gratidão, ter pensamentos mais positivos. E a meditação, ela vem sendo, há muitos anos, utilizada por milhares de pessoas para melhorar a qualidade de vida. Mas o sentar para meditar não é algo que você resolve um dia sentar e meditar e você consegue meditar. Porque o que eu vou fazer com os pensamentos que surgem? E com os meus impulsos em reagir às coisas. Então, a pessoa às vezes senta e não sabe o que fazer para lidar com aquele barulho mental que tem. Então, a gente vai ensinando no programa durante essas 8 semanas. Eu e a Simone, a gente vem praticando aí grupos de 8 semanas. O nosso próximo programa vai ser dia 3 de maio, começa na semana que vem. Toda quarta-feira, das 7h30 até as 21h30. E termina no dia 21 de junho. Depois você É só isso, compartilha né? aqui no chat, tá? Todas essas informações do curso. Compartilho sim. Mais alguma coisa, assim, que você queira acrescentar do programa? Eu acho que é isso, né? A gente passa, a gente tira um pouco, desmistifica também o que é a meditação, né? A gente encontra muitas pessoas que falam, nossa, isso não é para mim, eu não consigo. Já tentei, já ouvi áudio. O que eu mais ouço assim, não, já pus os áudios, eu não consigo. Então, assim, no curso, na verdade, a gente dá muitas opções, porque não é o que serve para uma pessoa que vai servir para todas. Então a gente tem um cardápio aí de opções para que você possa incluir no seu dia e transformar, na verdade, e conseguir incluir no seu dia a dia as práticas não formais. Né? A gente fala que tem aquela que a gente senta, para, né? Uma que a gente vai fazer aqui hoje,
Mas também tem as práticas não formais, que a gente consegue sim incluindo no nosso dia e transformando cada vez mais a nossa vida mais presente. Né? É um curso bem completo, com muitas possibilidades. Tem uma coisa também, né, que às vezes as pessoas falam assim, puxa, eu não consigo ter atenção, eu começo a fazer uma coisa, abro outra aba, chega uma notificação, chega, eu lembro que eu preciso comprar um negócio, lembro que eu preciso de um e-mail, e a pessoa se distrai com um monte de coisas que vem no pensamento e ela não consegue focar naquilo que ela precisa fazer. Então, o curso, ele também tem um modelo neurocognitivo que ensina a pessoa a trabalhar pensamentos para sustentar a atenção naquilo que ela precisa fazer, seja escrever um e-mail, montar uma proposta, fazer uma reunião com atenção, né? Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, você faz uma pergunta, a pessoa fala, quê? Do tipo assim, ela não estava nem prestando atenção, ela estava em outro planeta te olhando, como se estivesse te ouvindo, mas na hora que você pergunta alguma coisa, a pessoa toma aquele susto, né? Porque ela não estava ali, ela não estava ouvindo verdadeiramente. Então, tem a prática de sustentar a atenção, né, para que a gente seja mais produtivo, né? E aí a gente fala sobre um pouco de felicidade, né? As pessoas buscam tanto ser feliz, mas como é que alguém vai ser feliz se só vive no passado ou vive no futuro, se a felicidade está no presente? E a gente não está vivendo o presente, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, será que eu sou infeliz, por isso eu procuro não viver o presente, o que está acontecendo comigo no momento? Eu diria assim, não. É justamente por não viver o presente, não estar presente no momento em que você é infeliz, né? Não tem como ser feliz, projetar uma felicidade para uma outra etapa da vida, você nunca vai chegar lá. Por isso, todas as sensações e tudo aquilo que traz a felicidade genuína, ela acontece agora, ela acontece aqui, né? E não amanhã, depois, ou numa conquista de emprego, de salário, de diploma, né? Isso não é a felicidade genuína, isso é um prazer. Então, são coisas que a gente também trabalha. E outra coisa importante, né, assim, a questão da gente ser muito crítico com a gente mesmo, né? Qualquer coisa a gente está se chicoteando, né? Se alguém comete algum erro, você vai lá, calma, olha, tá tudo bem. Isso vai passar, dá um jeito, vamos ver como é que a gente resolve. Se a gente comete o erro, começa o chicote, né? Auto-julgamento, autocrítica. Isso é o que pega muito com a gente também trabalha isso no programa de 8 semanas. Isso a gente aprendeu desde pequeno, né, na escola, que a gente tem que ser perfeito. Aí esse chacotado é perfeccionismo dentro da gente. E não aceitar cometer erros, né? Exato. E quantos programas desse curso vocês já fizeram até hoje? A gente está no sétimo grupo. Sétimo grupo? Começou quando? No ano retrasado. 2021. Ai, gente, a pandemia me deixou sem memória, desmemoriada. 2021. E pessoa que vem, depois troca turma, frequenta as mesmas pessoas, esse programa, ou vocês dão sempre oportunidade mais para os novos integrantes? Como que é? Ou a pessoa volta? Olha, Matéia, eu mesma fiz o curso 3 vezes. Quando eu comecei o programa 3 vezes, que era uma forma de eu me manter praticando. Primeiro que é a construção de um hábito, e ninguém constrói um hábito de um dia para o outro. Vou resolver que agora, né, você é a frequentadora da academia e estarei lá todos os dias. Isso não é um hábito da minha vida, não é tão fácil que isso vai acontecer, né? E com a meditação, com o fato de estar presente, essa habilidade, né, de viver o momento presente, ela também não vem da noite para o dia. Então, é treino. E o curso de 8 semanas, a pessoa faz o curso e depois tem práticas, tem retiros, né? Tem outros tipos de curso, tem muitos livros, né? A gente fala que a teoria não transforma ninguém num bom jogador, né? Não adianta você ler um livro e falar, bom, agora eu vou entrar em campo, vou ser o melhor jogador, porque eu li todas as técnicas, tudo que precisa fazer. Se não pratica, você não vai ser um bom jogador, né? É a mesma coisa que a gente fala, assim, não basta fazer um curso. Se não praticar, né, não vai dar certo. É igual pagar a academia. Ah, eu pago a academia e vou ficar magro, sarado. Não vai. Você só vai pagar a academia.
né? Então, a gente fala que é uma prática e se torna uma habilidade que a gente desenvolve. Tá? Essa habilidade está disponível dentro da gente o tempo todo. A gente só precisa olhar para ela, só precisa praticar. E tem coisas informais que a gente consegue fazer, num escovar os dentes, num comer com atenção plena, num caminhar. Tem tantas formas de praticar a atenção no momento presente e a pessoa vai encontrando a sua caminhada. Então, ela pode refazer o curso e também pode evoluir, né? Participar de retiros, enfim. Mas o que a gente fala assim, é melhor às vezes 1 minuto por dia do que a gente buscar a perfeição, porque a perfeição é inimiga do bom, né? E a gente fica esperando o melhor tempo, a melhor época, o melhor horário, e nunca vai ter o melhor horário se a gente não tiver intenção. Então, às vezes é melhor um pouquinho de uma pausa só para prestar atenção numa respiração consciente, né? Acalmar, deixar decantar os pensamentos, do que a gente falar, não, eu vou sentar 20 minutos todos os dias, né? Assim, é uma caminhada. E também acho que a nossa ideia, Matéia, a nossa ideia e a ideia do curso em si é que a pessoa se torne seu próprio mestre, né? A gente sempre fala isso, que não, a ideia é que a pessoa consiga encontrar dentro dela essa habilidade e desenvolver. Então, lógico que a gente vai ficar super feliz se tiver. Até hoje não teve nenhum aluno que refez o nosso, né, Beth? Mas a ideia é que a pessoa consiga seguir com as próprias pernas, né? E desenvolver. Talvez a gente crie mais para frente um grupo de apoio uma vez por mês para a gente reencontrar todos os grupos. A gente está ainda trabalhando essa ideia, mas talvez Pra ver para o quanto que próximo evoluiu, semestre. né? Quanto que realmente pegou do curso, né? Então, Exato. como a gente sabe que é um curso, um programa que os adultos fazem, né? Mas eu vi que você se especializaram em mindfulness para crianças e adolescentes. Então, como a gente já falou, é importante começar em base, do zero. Então, já começar com crianças. E vocês estão desenvolvendo um protocolo, né, para essa faixa etária. E como tem sido esse trabalho e como esse programa poderia ajudar nesses casos que vivemos semana passada, foi um caso de ameaça, mas assim, dessa violência que temos vivido nas escolas, isso mais toca, né, quem tem filhos. Então, é bem delicado esse assunto. Então, eu queria saber, porque eu mesma estou passando por isso. Então, eu queria dar umas guias, uma orientação para minha filha também. Sim, Como Matéia, é tão importante você ter colocado esse tema e ter sugerido também, né, da gente falar um pouquinho sobre isso. A gente adora os grupos de adultos, né? A gente gosta muito e é o que hoje em dia a gente está fazendo, mas o nosso programa de coração mesmo é o infantil e é esse que a gente tem se dedicado durante o dia. Então a gente trabalha com as crianças de dia, com os adultos à noite. E o que a gente estava vendo já era assim, já era a volta dessas crianças muito abaladas, né? Então a gente já estava trabalhando com ansiedade, medo, depressão, crianças com pânico, coisas que não aconteciam antigamente, né? E aí, de repente, quando as coisas, né, estão engatinhando, a gente se depara com essa violência aparentemente impulsionada pelas redes sociais, né? E que deixou a gente também muito aflito. Até a Beth, acho que tem alguma coisa para falar sobre, né, Beth, a relação da ansiedade e das crianças, né, utilizando as redes sociais. Eu acho importante a gente colocar aqui um pouquinho, Matéia, porque até para dar força para aquilo que a gente conversou de quanto que é importante e quanto os adultos são responsáveis, né, para proteger e direcionar esses jovens, né? Porque não adianta a gente cercar a escola por fora se o problema está dentro, né? Se pode ser meu filho, seu filho, pode ser o filho do vizinho, que de repente se sente influenciado por alguma coisa, né? E age dentro da escola. Então, eu queria só passar para a Beth um pouquinho.
Eu falo que, assim, a gente teve aí alguns casos, né, de pessoas que entram nas escolas com armas e cometendo atrocidades. Mas isso também acontece nas igrejas, nos bancos, nos supermercados, no trânsito, na cidade de uma forma geral, né? Dentro dos condomínios, dentro das próprias casas. Isso quando a gente fala de adultos, de pessoas que estão fora, que invadem. Mas quando a gente fala de uma própria criança, de um próprio aluno, para ele chegar a esse ponto de levar uma faca, uma arma para dentro da escola, para prejudicar um amigo, um colega ou até um professor, imagina o quanto essa criança está sofrendo, o quanto a saúde mental dessa criança não está abalada, né? O quanto essa criança não está tendo a atenção que deveria dentro de casa. A gente tem, como pais, como mães, uma responsabilidade muito grande pelos nossos filhos. Se a gente faz uma comparação, por exemplo, com o fogo, né? O fogo, ele é bom ou ele é ruim? Depende, né? Ele foi uma invenção, né, dos humanos que ajudou muito a evolução. Se você tem todo cuidado com o fogo, no fogão dessa criança, fala, olha, não põe a mão, é quente, isso queima, põe o cabo da panela para dentro do fogão, para a criança não correr o risco de ir lá e se queimar. Vai acompanhando e monitorando o quanto essa criança pode chegar e ir usando, né, de repente, fazer um pão, fazer alguma coisa, até que você ganhe confiança que essa criança cresça e ela possa lidar com o fogo sozinha. Se a gente tem todo esse cuidado com a criança com fogo, por que a gente não tem o mesmo cuidado e a gente entrega o celular na mão de uma criança? As redes sociais, elas estão aí para crianças, né? Quando você olha as redes sociais, elas têm uma faixa etária, né? Acima de 13 anos. E as redes sociais é um fator que tem influenciado de uma forma absurda a nossa vida, né? Nós adultos. Pega um tempinho que você fica lá no celular olhando, né, as redes sociais, você já se sente ansioso. Você já começa a se comparar, achar que você tem que ter o corpo daquele influenciador, que você tem que ter a vida daquele, por que o cara viaja, por que eu não sei o quê. Começa essa comparação. Você imagina uma criança que não tem ainda o córtex pré-frontal, ele vai formar a partir dos 20 anos, ela não tem esse raciocínio de entender a questão da relação dela com outras pessoas. E ela começa a usar as redes sociais com outros adolescentes que se dizem influencers, que são capazes de pegar um alicate e arrancar o próprio dente, porque também estão desesperados atrás de seguidores, de likes, e aquela vida virou uma vida verdadeira para eles. Isso mexe com a cabeça da criança de um jeito que ela não sabe lidar com isso, né? Então, a gente precisa, sim, pai e mãe têm responsabilidade, sim, por olhar, por colocar, né, limitações de tempo, de uso, do que pode, o que não pode. Porque se fosse droga, né, se seu filho te pedisse droga, álcool, com 7, 8 anos, a gente daria? Não daria. Por que a gente dá o celular? Por que a gente deixa eles livres mexendo com isso? E, tá tão irritado, tão impulsivo, tão nervoso, lógico, fica horas naqueles joguinhos, matando um monte de gente, jogando, aquilo mexe de uma forma que eles não sabem lidar com as emoções. Se nós adultos não soubermos, né? Falo que a escola ensinou matemática, português, inglês, geografia, tudo, mas nunca ninguém ensinou a gente a lidar com as nossas emoções. Imagina para as crianças, né? Que não sabem nem o que é isso. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito aí nas escolas, para ajudar a desenvolver a habilidade socioemocional em crianças, em jovens, e é igual pai e mãe querer transferir para a escola a responsabilidade de checar as malas, né? Do tipo, põe detector de metal, ver quantas malas que vão entrar com uma possível faca. Por que o pai e a mãe não pedem 1 minuto e olha a mala do seu filho dentro de casa?
Então, a responsabilidade, ela está dentro de casa, sim. É nossa responsabilidade, sim. Educar, criar, proteger e dizer não. Eles vão agradecer muito se a gente souber dizer não. A gente vai enfrentar uma batalha dentro de casa, mas é uma questão de prioridade. Eu tenho a prioridade de criar o meu filho. Se você não tiver tempo para olhar o seu filho, que está lá preso no quarto, sem abrir um pio, não está te dando o menor trabalho porque está com o celular na mão, imagina o tempo que a gente vai precisar dispor depois se essa criança entrar nas drogas. Aí a gente vai ter que dispensar horas e horas atrás dessa criança. Então, não existe prioridades, existe prioridade. E pai e mãe é responsável, sim, por impor limites, por dizer não. Então, a gente tem esse trabalho agora que aquece muito os nossos corações, de levar, de entrar nas escolas e trabalhar isso com os jovens, ensinar eles a lidar com as suas emoções, né? E é um trabalho que a gente começou e a gente já tem colhido bons frutos. Cada vez escolas têm mais esse socioemocional, matérias, né, ou discussões que não existia na nossa época, né? Assim, não tinha isso. Hoje em dia é tudo discussão, ouvir, conversar, acolhimento. Assim, tem uma fala que falaram assim, internet, celular e rede social é a chave de porta de casa a ser aberta para um estranho, né? E seu filho sabe qual estranho pode entrar na sua casa? Seu filho tem maturidade para decidir sozinho qual estranho pode entrar na sua casa? Não, não tem. A resposta é não, seu filho não tem maturidade para usar redes sociais. E redes sociais, eu não imaginei assim, né? Redes sociais realmente é porta aberta, né? Você pode se esconder atrás da chave, atrás da porta, atrás do, né? Tem um porteiro, sobe, fica trancado. Mas depois você exibe, né? Numas redes sociais que é para exageradamente 7 bilhões de acesso, entendeu? Dizem, né, que o mais perigoso é deixar seu filho sozinho num quarto usando as redes sociais do que deixá-lo sozinho numa festa à noite. Exatamente. Infelizmente, assim, a internet é uma droga, extremamente viciante e ele vai dando, né, essa descarga de dopamina, né, no cérebro, que é igual que use cocaína, né? Então, se você não está preocupado com a segurança do filho, ao menos se preocupe com o fato dele estar se viciando em algo, tal como uma droga, né? Já toda dependência. E a gente acha, né? Nossa, ele vai entrar, estou preocupada para entrar com drogas, não sei o quê. Ele já está na droga. E sem contar o algoritmo, né, Matéia? Que, assim, o algoritmo, você faz uma pesquisa sobre um assunto, a internet só te mostra isso o tempo todo. Então, você acaba ficando limitado, né, naquela visão, naquele ponto de vista, naquela informação, e você não amplia para outros tipos de visões, outro conhecimento, outro ponto de vista. Então, é aquilo que eu falo, 20 de abril, quem só viu essa notícia ficou apavorado. Quem não estava nas redes sociais não ficou nem sabendo que isso existia, porque foi amplificado de um jeito tão grande, né, que aquilo virou uma verdade absoluta. Parecia que todas as escolas seriam invadidas e todas as crianças seriam machucadas naquele dia. E o medo, né? Não dá raciocínio. O medo paralisa. Quem vai marcar a data do ataque? Você começa só a ver isso, daqui a pouco o cortisol, a adrenalina correndo no seu corpo, aquela coisa, o estresse, o medo, o pânico, paralisa, você não consegue nem pensar, nem raciocinar direito. Vamos, antes dessa breve prática, eu queria envolver um pouquinho hoje nosso público. Agradeço mais uma vez todo mundo entrar. E tenho que confessar que tivemos um problema técnico, sim. Eu acabei de receber várias mensagens que não conseguiram acessar, infelizmente, mas parece que cada um tem que reinstalar seu Zoom. Não sei se isso é algum problema que aconteceu agora, porque hoje de manhã tivemos Zoom e não teve nenhum problema desse. Eu tive que fazer. Eu tive que maioria... reinstalar também, sim. Mas eu também troquei de computador, então... pode ser, entendeu? É algum erro no Zoom que eu vou ter que... tive que botar meu e-mail e lembrar do antigo password lá.
Tivemos 20 Ah, eu pessoas entrei atrasada. registradas, exato. Mas vamos, quem quiser conversar um pouquinho com Simone, Beth, por favor, fiquem muito à vontade antes de entrarmos nessa breve prática que elas sugeriram. Desculpa. Não, beleza. Eu queria até primeiro dar um relato, né? Eu acho que é uma surpresa que eu tive muito recente, que eu me mudei há pouco tempo para São Paulo e na creche da minha filha de 4 anos tem aula de atenção plena, né? Demais. Então, e pô, e algo lúdico para a criança da idade dela. Então, construir bloquinhos para focar ali no que está fazendo, pescaria, né? Muito legal. E a gente sempre tenta fazer isso em casa também, né? Porque até vocês comentando sobre a questão de internet, né? É muito louco hoje em dia a gente pensar que o que está bombando, né, no YouTube de vídeos para criança são vídeos de outras crianças brincando com brinquedos. Isso é muito louco, né? Então, e por que não a criança pegar um brinquedo e brincar? Né? Mas ela fica horas e horas vendo crianças brincarem com brinquedos, né? Isso é uma coisa impensável, né? Então, é, é só dar esse relato aqui de primeira pessoa e também falar que eu fui diagnosticado nessa conversa, né? Porque é que eu tô acompanhando aí a Simone e a Beth falar, enquanto isso está pingando e-mail na minha caixa de mensagem, estou aqui no celular tentando organizar como é que vai ser para buscar minha filha no colégio, que se eu não chegar a determinada hora em casa, eu vou ter que, enfim, não vou conseguir marcar minha aula de CrossFit lá às 8h15, então tudo ao mesmo tempo você acaba não dando atenção plena para muita coisa, né? Então é claro que eu não vou querer antecipar nenhuma dos métodos do curso, né? Senão não faz sentido, né? Mas com certeza é um grande desafio, né? A gente nessa vida louca, corporativa, enfim, de hoje em dia, com tanta informação, sendo bombardeado por tanta informação, informações que demandam, às vezes, uma resposta também imediata, né? Conseguir essa reprogramação, de fato, deve ser uma tarefa. E eu não sei, nem sei se é possível, mas eu estou confiando em vocês que, que existe, né? É possível, sim. E existe. Nicolas, e é interessante isso que você falou, porque a gente vem de uma geração que defendeu por um tempo que a gente tinha que ser multitarefas, né? E ser multitarefas era o máximo. Só que o nosso cérebro não funciona dessa forma, né? Ele funciona de ponto a ponto. O que acontece é que a gente deixa de colocar atenção de forma muito rápida, às vezes é imperceptível, mas se eu estou fazendo alguma coisa e eu acho que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, na verdade eu estou deixando de fazer as duas coisas bem feitas, né? Então é tentar a gente vai ter que realmente reprogramar aí. Nem o computador faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele inicia uma coisa e finaliza para começar outra, que é muito rápido, mas assim, ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem atenção dividida, mas tem coisas que a gente não pode ter atenção dividida. Uma coisa, eu estou aqui sem câmera, tive dificuldade também para o acesso, como a Matéia falou, e assim, Perdeu o começo, perdeu a declaração. absolutamente, eu estava vendo. presente e a ouvir, a qual agradeço muito. Mas eu acho que junto a tudo isso que foi falado da questão abstrata do mindfulness, né? Dessa questão da gente ouvir, ter a consciência plena e talvez isso de alguma maneira desconectar da tecnologia que a gente está tão exposto o tempo inteiro, mas uma coisa curiosa e que eu acho que é relevante de se colocar é que eu acho que a tecnologia também de alguma maneira está percebendo isso, né? Hoje, se você, quem é usuário do iPhone, por exemplo, você dentro do iPhone você já tem o mindfulness ou a consciência plena, se o teu app tiver em português. Se você fizer essa busca, você vai encontrar já um programa que vem instalado no próprio telefone quando você compra. A questão é que nem todo mundo está preparado ou tem o conhecimento para isso, e de alguma maneira é muito interessante como a tecnologia está caminhando paralelo ou percebendo essa situação de quão oportuna ela é. Então, eu queria parabenizar aí a Beth e a Simone pela apresentação, foi muito bacana. Obrigada. Muito obrigada, amigo.
E é impressionante, né? Porque, assim, se a gente pegar as crianças, né? Os filhos dos desenvolvedores do Vale do Silício, eles criam seus filhos afastados das telas. Mas querem os nossos ali, atrás de todos os impulsos, né, e chamadas que fazem com eles o tempo todo. E a gente precisa de pausa, sim, gente. A gente precisa, e é muito necessário, muito necessário. Nunca se falou tanto sobre isso, porque a sociedade realmente chegou num ponto onde não dá mais, né? Não adianta a gente achar que a gente tem que ser hiperconectado e que a gente tem que saber de tudo. Não tem. Da mesma forma que a gente precisa saber o que faz bem, né, na alimentação, não é todo tipo de comida que faz bem para a nossa saúde. E não é todo tipo de informação que faz bem para a nossa saúde, né? O nosso cérebro já tem uma tendência a ser negativo, ele é velcro para aquilo que é ruim e teflon para aquilo que é bom. Acontece uma coisa ruim no dia, você vai se grudar aquilo, vai chegar no trabalho, vai contar para os amigos, vai conversar na hora do almoço, vai falar sobre aquilo, vai para casa, vai falar sobre aquilo, e aquele negócio ruim pode passar um dia inteiro, uma semana ou uma vida inteira. E o que é bom passa só. Então, a gente tem que mudar os padrões do cérebro de pensamentos também, e tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente se alimenta. Agora, boa notícia é essa, né? Que a gente consegue treinar. É treinável, né? Tudo isso. Graças à neuroplasticidade. E principalmente, assim, eu penso assim, que você tem que dar um self-esteem, né? Autoestima para a pessoa, ou seja, para a criança, para a menina, para o menino. Porque se ele tivesse autoestima, ele não precisa se comparar. Sim. Né? Aqui que eu acho que é um ingrediente importante que a gente tem que começar. Isso que eu vou fazer, vocês podem colocar no curso, eu vou fazer esse curso para saber Matéria, mas foi diariamente. muito legal você ter falado, porque no curso de adultos tem, claro, mas no curso das crianças é o que a gente trabalha muito a autoestima, né, nesse sentido, porque faz parte do programa. E é justamente por isso, né, porque trabalhar essa compaixão, autocompaixão, se colocar no lugar do outro, tudo isso vai de encontro com o que você está falando, né? Então ela se sente boa o suficiente para não precisar se envolver com coisas que de repente não vão fazer bem para ela. Então foi bom você ter colocado. Até porque uma das questões, né, da evolução em termos sociais é ela se sentir pertencente a algo, né? Pertencente a alguma categoria, a algum grupo, a algum amigo, ou enfim. E eles buscam, né, essa coisa de eu tenho que pertencer, eu tenho que ser aceito. E a gente precisa ensinar que não. Que bom se ele for diferente, né? Que bom se ele estiver andando na contramão de toda a sociedade, indo para o mesmo caminho. Então é isso. Vamos praticar, né? Praticar? Eu falo que saber a receita do bolo não faz o bolo ficar pronto. A gente não pode provar o bolo, né? Então, nada como praticar. Vamos embora praticar agora. Estou precisando de uma imersão assim de anos, viu? Quem sabe eu entro no próximo módulo, né? Entra, por favor, vai ser o máximo. A gente vai deixar, então, aqui só uma pequena experiência, né? Para que a gente possa experimentar um pouquinho o que é esse exercício. Esse exercício a gente chama prática dos 3 passos, e ele pode ser feito em 30 segundos, 3 minutos ou 3 horas. Vocês que vão escolher aí durante a semana. Hoje a gente vai fazer o bem rapidinho. Então, para começar, a gente sempre convida para que a gente se coloque numa posição que seja confortável, que a coluna, que o ombro fique um pouquinho para trás. E essa é uma prática formal, por isso que a gente dá um pouquinho das instruções. Os pés
apoiados no chão. Tentar achar um equilíbrio na cadeira, sentir bem sabe, o corpo colocado aí na cadeira. E essa prática, né, como eu falei, são 3 passos. No primeiro passo, a gente toma consciência, né? Eu vou conduzir vocês, mas só para explicar mais ou menos. No primeiro passo, a gente toma consciência. No segundo passo, a gente encontra uma âncora, que é o nosso centramento. E no terceiro passo, a gente amplia a nossa atenção para tudo que está em volta, tá bom? Então, nessa posição que vocês encontraram, mais confortável, deixando a coluna reta, mas não precisa estar tensa, sabe? Ela pode estar acomodada, sentindo bem o apoio da cadeira. E aí eu convido vocês a deixarem os olhos fecharem, quem se sentir à vontade. Então, aos poucos, a gente vai sentindo o nosso corpo nessa posição. E o convite é apenas sentir os nossos pés no chão. Ver se é possível perceber alguma sensação nos pés, nesse apoio. Sentir o apoio na cadeira, sentindo o peso do seu corpo na cadeira. Então, de forma investigativa, mais curiosa, tentar se perguntar como você está se sentindo nesse momento. Percebendo se existe alguma emoção ou alguma sensação no seu corpo. Apenas notando de forma curiosa. Lembrando da tentativa de não julgar o que aparece. E agora, num segundo passo, eu direciono a minha atenção para a minha respiração. Veja se é possível encontrar o ar entrando e saindo do seu corpo. E da mesma forma, apenas acompanhando, sem modificar o ritmo que já está presente. Percebe qual parte do seu corpo a respiração se movimenta ou fica mais visível, mais perceptível. E num terceiro momento, eu amplio a minha atenção, sentindo o meu corpo respirando como um todo. Percebendo novamente meus apoios, sentindo as temperaturas. De repente, algum barulho. Então, na medida do possível, eu posso ir mexendo um pouco o meu pescoço, meu ombro, os dedos, respirando mais profundamente por algumas vezes. Então,
lentamente trazendo essa breve prática ao final, abrindo os olhos e retornando. Namastê. Essa prática, a gente sugere que ela pode ser feita, né, na verdade, pela manhã, por exemplo, quando a gente acorda. Então, a gente fala que é uma checagem interna, né, o check-in. Então, eu vou parar ali por alguns instantes e vou tomar consciência da minha de como eu estou me sentindo naquele momento. Então, como eu acordei, como eu estou, né? E aí, ao me dar conta disso, eu trago a minha respiração e respiro com o que eu encontrei por alguns minutos e depois eu amplio, né? Então, quando eu falo que pode ser feito em 30 segundos, 3 minutos, 3 horas, porque cada etapa você pode se dedicar o quanto você achar necessário para o momento. Então, a gente fala que é uma prática de transição que a gente pode ir usando durante o dia, né, para trazer um pouco de centramento aí para nossa vida. É isto. Obrigada por esse momento, né? Obrigada. Obrigada. Agora, para finalizar esse dia, né? Sim. Muito obrigada, Simone e Beth. Beth já colocou aqui no chat o programa delas e também um link, formulário para preencher. Agora fiquei tão zen. Perdi palavras, mas eu gostaria muito de agradecer as participantes hoje e parabéns mais uma vez às nossas convidadas pelo seu trabalho. Tomara que façam bastante influência boa, positiva, né, com essas práticas para as pessoas e que possamos manter esse contato e construir junto algo maior. Se tiver mais alguém fazendo algum comentário, pergunta, elogio, por favor, antes de falar tchau. A Patrícia que escreveu no chat. Obrigada, Patrícia. Gente, eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente poder dividir com vocês esse trabalho. Acho que como a gente falou no começo, né, para a gente fez tão bem, para a Beth foi um divisor de águas também, né, para uma mudança aí de vida, de qualidade de vida. Então, para a gente é super importante poder dividir com vocês e de repente transformar o nosso ambiente, né, ao nosso redor. É isso. Certeza. Nada, Rô. Terminamos por aqui e vai estar disponível esse evento, então depois vocês podem distribuir para quem não conseguiu acessar hoje essa reunião. Muito Perfeito. obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Obrigada. Matheus. Obrigada. Boa noite, Obrigada. até logo. Boa noite. Obrigada, boa noite. E façam práticas, hein? Sim. Parabéns, meninas, foi ótimo. Queria Obrigada. trazer vocês para minha casa. Obrigada, Ivone.